Minha futura ex-esposa me traiu com meu irmão e quer que eu pague pensão alimentícia. Sou um cara de 32 anos e acho que a maneira mais simples de me descrever é: eu costumava pensar que entendia lealdade. Meu pai me ensinou desde cedo que você cuida da família, fica ao lado deles não importa o que aconteça e, em troca, eles fazem o mesmo por você. Essa foi a base de como vivi a maior parte da minha vida. Cresci em uma pequena cidade do meio oeste, apenas seu garoto americano médio correndo por aí com meu irmão e tentando impressionar meu pai com cada pequena conquista. Minha mãe estava sempre ocupada trabalhando, mas ela era o coração suave do nosso lar, sempre nos dizendo para ficarmos unidos. Durante anos acreditei que ninguém poderia criar uma divisão entre nós. Conforme fui ficando mais velho, conheci minha esposa em uma cidade vizinha através de um amigo em comum. Tivemos aquela típica história de amor de cidade pequena. Depois de alguns meses de namoro, decidimos que poderíamos conquistar qualquer coisa se trabalhássemos juntos. Nos casamos pensando que estávamos nos inscrevendo para uma vida inteira de camaradagem e devoção inabalável. No início, parecia que éramos imparáveis. Talvez fossemos jovens demais ou talvez apenas pensássemos que sabíamos mais do que realmente sabíamos. De qualquer forma, nos casamos, seguindo em frente no que assumi seria uma jornada construída sobre confiança. As coisas começaram a mudar há cerca de um ano, mas nunca consegui identificar o momento exato em que tudo começou a desmoronar. Minha esposa e eu tínhamos discussões, nada em comum em um casamento, mas cada desentendimento parecia mais pesado, como se o peso de algo maior estivesse pressionando sobre nós. Ela começou a passar mais tempo saindo com as amigas e insistia que precisava de espaço para limpar a cabeça. Tentei ser solidário, mas a distância entre nós era quase tangível. Nossas conversas se tornaram tensas, limitadas a pequenas conversas ou perguntas educadas sobre como foram nossos dias. Disse a mim mesmo que casamentos têm fases difíceis e me apeguei à esperança de que redescobriríamos nossa faísca. Uma noite, lembro de chegar em casa do trabalho e ver minha esposa parada na cozinha. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas não do tipo que mostra dor, mas como culpa. Perguntei se estava tudo bem e ela me garantiu que estava apenas cansada. Era uma explicação fraca, mas deixei passar. Lá no fundo, algo se contorceu no meu estômago, me avisando que estávamos à beira de uma revelação dolorosa. Eu só não conseguia ver claramente o que seria. Algumas semanas depois, minha esposa disse que estava se encontrando com meu irmão para almoçar para discutir algo relacionado à propriedade da nossa família estendida. Meu irmão gerenciava alguns empreendimentos imobiliários e sempre se orgulhava de ser o cara ideal para qualquer tipo de conselho sobre terra ou propriedade. Não pensei muito nisso no início. Fazia sentido que ele pudesse querer a opinião dela se me envolvesse, mas algo sobre a maneira como ela me contou, sua voz um pouco rápida demais, seus olhos desviando, fez meu coração bater forte. Tentei descartar isso como paranoia. Afinal, este era meu irmão, o cara que me perseguia pelo quintal quando criança, a pessoa que me ensinou a arremessar uma bola decente. Por que eu suspeitaria de algo fora do comum? A partir daquele ponto, porém, detalhes estranhos se acumularam. Minha esposa se tornou protetora com o telefone, sempre colocando virado para baixo. Uma vez vi uma mensagem recebida de relance e era do meu irmão. Ela me viu olhar, pegou o dispositivo e correu para o outro cômodo. Isso me incomodou, mas tentei engolir minha dúvida. Ela poderia estar planejando alguma grande surpresa ou talvez precisasse de conselhos pessoais dele. Eu estava procurando qualquer razão racional, qualquer coisa que me permitisse continuar confiando nos dois. Conforme o tempo passou, senti que tudo estava chegando a um ponto de ruptura. Minha mãe me puxou de lado um dia em um jantar de família, perguntando por que eu parecia tão tenso perto do meu irmão. Fingi que não sabia do que ela estava falando, mas odiei mentir para ela. Também odiei mentir para mim mesmo. Havia uma divisão intangível se formando. Minha esposa desaparecia em recados por horas e meu irmão me dava sorrisos forçados sempre que nos encontrávamos em reuniões familiares. Era como se ambos estivessem guardando um segredo envolto em camadas de fingimento educado. Então veio o dia em que tudo se encaixou. Minha esposa anunciou que estava grávida. No início, senti uma onda de emoções conflitantes, confusão seguida de um lampejo de alegria, depois uma onda de pavor. Não tínhamos realmente sido íntimos há algum tempo, muitas discussões, muita tensão. Parte de mim ainda queria celebrar a ideia de ser pai, mas algo me roía. Quando ela me contou, parecia estranhamente contida, como se estivesse esperando uma explosão ou um colapso. Tentei ser solidário e disse que descobriríamos, mas a portas fechadas estava
estava sufocando de ansiedade. 1 ou 2 semanas depois, recebi um telefonema de uma de nossas amigas em comum, alguém que era próxima da minha esposa. Ela parecia hesitante no início, mas disse que não podia me deixar andar no escuro por mais tempo. Ela admitiu que minha esposa e meu irmão estavam se vendo pelas minhas costas há meses. A amiga me disse que estava preocupada porque minha esposa estava considerando me dizer que o bebê era meu, mesmo que ela tenha confidenciado em particular que poderia ser do meu irmão. Minha mão ficou fria ao redor do telefone e tudo dentro de mim se revirou. A amiga pediu desculpas, disse que se sentiu mal carregando o segredo e então desligou. Aquele foi o momento em que meu mundo se abriu. Pensei nas mensagens tarde da noite, nos almoços que duravam tempo demais, na discussão sobre propriedade que nunca parecia terminar. Tudo se encaixou. Meu irmão, carne e sangue, me traiu. E minha esposa, eu nem conseguia compreender como ela poderia me olhar nos olhos todos os dias. Pessoal, essa história está apenas começando e já é chocante. Se você está preso nessa trama, deixa seu like agora e me conta nos comentários. Você já passou por uma traição familiar? Como você reagiria nessa situação? E se ainda não é inscrito, inscreve no canal porque o que vem a seguir é surreal. Minha cabeça girava com uma mistura de desgosto e raiva. Eu queria confrontar os dois instantaneamente, mas me forcei a esperar e reunir algumas provas. Se eu entrasse despreparado, eles negariam tudo e distorceriam a narrativa. Então decidi manter distância e observar. Não deixei transparecer que sabia. Silenciosamente entrei em contato com um advogado e expliquei que suspeitava de infidelidade e que poderia precisar de um teste de paternidade para confirmar se o bebê era realmente meu. O advogado me deu um resumo de como isso normalmente funciona nos tribunais. Se a criança fosse legalmente presumida minha ao nascer, eu estaria preso à pensão alimentícia, a menos que pudesse contestar a paternidade a tempo. Esse conhecimento me deixou enjoado. A ideia de que minha esposa e meu irmão pudessem orquestrar uma situação onde eu seria legalmente responsável pela criança deles estava além da compreensão. Mas isso também me motivou. Eu não ia me render e deixá-los arruinar minha vida. Eu tinha que jogar isso com inteligência. Não ia apenas confrontá-la e terminar. Eu queria fazê-la pagar pelo que ela fez comigo. Comecei a documentar cada interação suspeita. Capturas de tela de mensagens de texto quando eu conseguia vislumbrá-las, anotando horários e datas quando ela afirmava estar com amigas, mas provavelmente estava com ele. Eu queria um caso hermético se isso terminasse em um divórcio brutal. Minha esposa mantinha sua fachada de normalidade, ou pelo menos tentava, mas eu via a culpa em seus olhos às vezes. Me pergunto se ela sentia remorso ou apenas medo de ser pega. Eventualmente, a tensão ficou grossa demais para ignorar. Minha esposa exigiu que conversássemos sobre nosso futuro. Ela insistiu que precisávamos garantir as finanças para o bebê, talvez nos mudar para um lugar maior. Perguntei a ela diretamente: você tem certeza de que este bebê é meu? Ela ficou pálida. Depois ficou defensiva, me acusando de não confiar nela. Foi quando a raiva quase transbordou, mas me forcei a ficar calmo. Disse a ela que antes de tomarmos qualquer decisão, eu queria um teste de paternidade. Ela explodiu em lágrimas, me chamando de paranoico e cruel. No entanto, ela nunca disse diretamente: sim, a criança é absolutamente sua. Alguns dias depois, quando eu estava na casa dos meus pais, meu irmão entrou. No segundo em que o vi, cada músculo do meu corpo ficou tenso. Ele me deu aquele olhar de lado, como se soubesse que eu estava desconfiado. Perguntei se havia algo que ele precisasse me contar. Ele gaguejou, agiu confuso. Depois disse: do que você está falando? Meu pai interveio, sentindo a hostilidade. Eu me contive porque não queria explodir na frente dos meus pais sem evidências sólidas. Saí de casa logo depois, prometendo silenciosamente que tiraria a verdade de uma forma ou de outra. Por dentro, estava lidando com emoções, traição, raiva, descrença. O fato de minha esposa estar grávida apenas adicionava um senso de urgência. Se eu não agisse rápido, seria rotulado como pai na certidão de nascimento por padrão. A ideia de que essas duas pessoas que uma vez amei pudessem me sobrecarregar com uma criança que poderia nem ser minha foi um golpe no núcleo do meu ser. Estava determinado a lutar, mas também precisava ser cauteloso. Se perdesse o controle e agisse precipitadamente, meu irmão distorceria isso para me fazer parecer a parte instável. Ainda assim, sentia a adrenalina bombeando. Eu queria justiça. Eu queria que eles pagassem por destruir minha fé na família. Nos dias que se seguiram, preparei a base para o que sabia que seria um confronto explosivo. Agendei uma reunião com meu advogado e expus tudo, e a suspeita de adultério, a criança em potencial que poderia não ser minha e meu plano de contestar a paternidade se necessário. Meu advogado explicou uma linha do tempo de acordo com as leis do nosso estado. Se minha esposa desse à luz enquanto ainda estivéssemos legalmente casados, a criança seria presumida minha, a menos que eu a contestasse dentro de uma janela específica. Essa janela era curta, então eu tinha que agir rápido. Senti meu pulso disparar quando o advogado
advogado explicou como os tribunais tendem a manter o pai conjugal preso à pensão alimentícia. Foi uma realização sóbria. O senso de direito da minha esposa ao assumir que eu apenas pagaria a conta enquanto ela se esgueirava com meu irmão me enfurecia. Mas o advogado também me deu esperança, afirmando que se eu pudesse fornecer evidências do caso e garantir um teste de DNA, o tribunal poderia remover qualquer obrigação de eu pagar. Em outras palavras, se a criança não fosse minha, eu teria um caminho para a liberdade. Naquela noite, confrontei minha esposa com a papelada do teste de paternidade. Coloquei na mesa da sala. Ela ficou assustada. Tentou agir indignada, mas seus olhos a entregaram. Ela gaguejou algo sobre como eu a estava humilhando, como não estava mostrando fé no casamento. Disse a ela calmamente que ela não me havia dado motivo para confiar nela e que a única maneira de resolver isso era através do teste. Eu estava pronto para ouvir uma confissão, mas ela apenas se calou. Então, do nada, ela disse: "Você não pode simplesmente fugir das suas responsabilidades. Mesmo que me odeie agora, você ainda será financeiramente responsável por este bebê." Seu tom era tão frio, tão resoluto, como se ela já tivesse decidido que me ordenaria para a pensão alimentícia não importa o que. Parecia uma faca no estômago. Disse a ela que se eu fosse o pai, não fugiria das minhas responsabilidades, mas também a avisei que se ela estivesse mentindo, eu me certificaria de que a verdade saísse no tribunal. Não falamos pelo resto da noite. Ela ficou no quarto, eu fiquei no sofá. A casa inteira parecia uma zona de guerra. No início da manhã seguinte, ela fez uma mala e foi embora. Eu tinha uma forte intuição de que ela foi direto para o meu irmão. A pior parte era que continuava me questionando. Talvez eu devesse ter tentado conversar mais. Talvez eu devesse ter exigido que ela confessasse. Mas lá no fundo eu sabia que nada disso ajudaria. Ela estava determinada a enterrar esse segredo ou pelo menos controlar a narrativa a seu favor. Enquanto ela estava fora, passei tempo reunindo cada pedaço de evidência que pude. Também considerei contratar um investigador particular, alguém que possivelmente pudesse pegá-los juntos. Mas quanto mais considerava, mais percebia que isso poderia não ser necessário se o teste de paternidade me desse a munição que eu precisava. Meu advogado me disse que também poderíamos pedir divórcio por motivos de adultério, mas o ônus da prova poderia ser alto. Ainda assim, eu sabia que um teste de paternidade revelando que a criança não era minha seria uma prova bastante condenatória de infidelidade. Alguns dias depois, recebi uma visita inesperada do meu pai. Ele bateu na minha porta, rosto marcado pela preocupação. Assim que o deixei entrar, ele me perguntou o que estava acontecendo entre mim, minha esposa e meu irmão. Ele disse que minha esposa tinha contado a ele que eu a estava acusando de coisas impensáveis e que meu irmão estava afirmando que eu havia perdido a cabeça. Eu podia ver a dor nos olhos do meu pai. Ele realmente não sabia em quem acreditar. Expliquei calmamente tudo, o comportamento suspeito, o momento da gravidez, a dica da nossa amiga em comum e minha exigência pelo teste de paternidade. Meu pai não disse muito, apenas ouviu, sem o franzido, ocasionalmente balançando a cabeça como se não pudesse conceber nada disso sendo verdade. Finalmente ele disse: "Eu quero acreditar que meus filhos não fariam isso um com o outro, mas se for verdade, precisamos resolver isso adequadamente." Mais tarde naquela tarde, meu pai organizou uma reunião familiar na casa dos meus pais. Recusei no início, pensando que poderia se transformar em um colapso, mas percebi que poderia ser minha chance de encurralar tanto minha esposa quanto meu irmão na frente de alguém que merecia a verdade. Minha mãe estava lá também, torcendo as mãos em aflição. Quando minha esposa e meu irmão chegaram, imediatamente tentaram parecer indignados, como se eu fosse o vilão em algum cenário distorcido. Minha esposa afirmou que eu estava imaginando coisas, que estava sendo paranoico e deixando meu ciúme ter o melhor de mim. Meu irmão tentou ficar quieto, mas ocasionalmente soltava pequenos comentários sobre eu estar exagerando. Foi quando bati os documentos do teste de paternidade na mesa. Disse: "Expliquem por que minha esposa se recusa a fazer este teste simples se ela está tão certa de que sou o pai." Você podia ouvir um alfinete cair. O rosto da minha esposa ficou pálido e meu irmão desviou o olhar. Minha mãe perguntou diretamente a eles: "Há alguma verdade no que ele está dizendo?" Eles gaguejaram. Tentaram dizer que eu estava sendo abusivo e controlador. Dei uma risada seca, embora mantivesse minha compostura o melhor que pude, e disse que o tribunal não veria dessa forma uma vez que eu pedisse divórcio por motivos de adultério. Meu pai se levantou, voz tremendo, e disse aos dois que queria uma resposta honesta. Minha esposa quebrou primeiro. Ela começou a chorar, dizendo que foi tudo um erro, que ela estava confusa, que aconteceu apenas uma ou duas vezes e que ela se arrependeu. Meu irmão olhou furioso para ela, irritado porque ela basicamente confessou. Ele tentou afirmar que foi um acidente, algo que simplesmente aconteceu. Perguntei a ele diretamente: "O bebê é meu ou seu?" Silêncio. Com isso, eu sabia o suficiente. Anunciei minha intenção de pedir o divórcio e, se a criança fosse do meu irmão, contestaria qualquer reivindicação de responsabilidade
responsabilidade. Minha mãe desabou chorando e meu pai parecia chocado. Minha esposa agarrou meu braço, implorando: "Você não pode me deixar assim. Eu preciso de você." A ironia era tão espessa que quase me sufocou. Ela precisava de mim, mas tinha corrido para o meu próprio irmão no escuro. Afastei a mão dela. No dia seguinte, segui em frente. Visitei meu advogado. Iniciei o processo de divórcio citando adultério e solicitei um teste de paternidade formal através dos tribunais. Minha esposa seria notificada em alguns dias. Os fogos de artifício começaram imediatamente. Minha esposa começou a ligar e mandar mensagens sem parar, me acusando de destruir a vida dela. Meu irmão me enviou mensagens que beiravam ameaças, dizendo que era melhor eu não arrastar o nome da nossa família pela lama. No entanto, lá estavam eles, os verdadeiros culpados, exigindo que eu apenas me rendesse. O senso de direito era impressionante. Uma semana depois, recebi um telefonema da minha mãe, soluçando que minha esposa tinha aparecido na casa deles implorando por ajuda. Meu pai não estava aceitando. Ele já tinha tido o suficiente das mentiras. Ele disse a ela para ir embora até que o teste de paternidade fosse resolvido. Pela primeira vez na minha vida, senti que meu pai estava me escolhendo sobre as manipulações do meu irmão. Mas isso custou o preço de rasgar nossa família. A voz do meu pai no telefone estava pesada de arrependimento, mas ele disse que não podia tolerar o que tinha acontecido. Enquanto isso, eu podia sentir o desespero na minha esposa. Suas mensagens mudaram de raiva para súplicas por um acordo. Ela afirmou que faria qualquer coisa para resolver. A audácia daquele pedido me picou. Resolver com o filho do meu irmão possivelmente a caminho? Então veio o truque sujo. Ela ameaçou dizer ao tribunal que eu era um cônjuge inadequado, que eu tinha sido emocionalmente negligente, possivelmente até violento. Claro que eram todas mentiras, mas reconheci sua tática. Ela estava tentando me intimidar para que eu recuasse. Meu irmão, para não ficar para trás, puxou outro truque de direito. Ele apareceu no meu trabalho sem avisar, me dizendo que se eu o arrastasse para uma batalha judicial, ele afirmaria que eu era o agressor e que ele só se relacionou com minha esposa porque eu estava negligenciando ela. Ele ameaçou arruinar minha reputação na nossa comunidade. Naquele dia quase perdi o controle, mas mantive a calma e disse a ele para sair da propriedade antes que eu chamasse a segurança. Decidi que se eles queriam jogar sujo, eu me prepararia ainda mais minuciosamente. Documentei a visita dele, registrei um breve relatório sobre o incidente caso ele tentasse qualquer outra coisa. Meu advogado me aconselhou a manter tudo por escrito para me proteger. Todo esse caos estava construindo em direção a uma explosão inevitável. Sentia meu ressentimento queimando como um incêndio florestal, mas também reconhecia que tinha que ficar focado. Se deixasse a raiva ditar minhas ações, eles explorariam isso no tribunal. Então fiquei metódico. Cooperei totalmente com o teste de paternidade. Enviei tudo no prazo e me certifiquei de que meu advogado tinha cópias de todos os documentos relevantes, incluindo mensagens de texto que insinuavam o caso. Minha esposa continuava resistindo ao teste, adiando com desculpas, mas legalmente ela não podia evitá-lo para sempre. Eu estava contando os dias até termos os resultados em preto e branco. No meio de tudo isso, às vezes me perguntava, estava perseguindo vingança ou simplesmente buscando justiça? Mas toda vez que me lembrava do olhar presunçoso no rosto do meu irmão ou da exigência de direito da minha esposa de que eu pagasse por um bebê que poderia ser dele, percebia que eles tinham merecido cada pedaço do retorno que estava vindo. Esse tipo de traição merecia um acerto de contas, e eu estava me preparando para entregá-lo. O dia do teste de paternidade chegou. Minha esposa tentou adiar, mas a ordem judicial foi clara. Ela tinha que cumprir. Apareci com meu advogado e minha esposa chegou sozinha, parecendo furiosa e ansiosa. Ela mal fez contato visual. Ambos enviamos nossas amostras e então foi uma questão de esperar. A tensão pairava espessa no ar. Saí da instalação sentindo como se minha vida inteira estivesse em suspenso. Se o teste dissesse que a criança era minha, eu estaria preso em uma batalha de custódia com uma mulher que me traiu da pior maneira. Se não fosse, eu poderia cortar laços mais facilmente, mas ainda teria que lidar com os destroços emocionais de descobrir que meu irmão era o verdadeiro pai. Durante aquele período de espera, meu irmão continuou tentando controlar a narrativa, dizendo à família estendida que eu estava fabricando drama, que minha esposa e eu estávamos tendo problemas conjugais e que eu estava apenas procurando culpar alguém. Alguns parentes entraram em contato, confusos com todos os rumores. Decidi não espalhar todos os detalhes para eles, mas deixei claro que algo muito sério tinha acontecido. Meu pai e minha mãe ficaram em sua maioria silenciosos. Acho que ambos estavam tentando lidar com a ideia de que um filho tinha traído o outro tão completamente. Finalmente, os resultados chegaram. Meu advogado me ligou e me entregou o envelope. Ele disse, não abra aqui ou em casa. Meu coração estava disparado. Optei por abri-lo ali na frente dele. O teste concluiu com quase certeza que eu não era o pai. Mesmo que eu suspeitasse, ver isso escrito
escrito no papel me sacudiu como um soco no estômago. Ali estava, e a criança que minha esposa carregava era biologicamente do meu irmão, não minha. Uma onda de alívio, raiva e desgosto surgiu através de mim ao mesmo tempo. Alívio de que não estaria preso financeiramente, raiva pela extensão da traição deles, desgosto porque, apesar de tudo, havia uma pequena parte de mim que tinha esperado ser pai. Só que não sob essas circunstâncias. Meu advogado me garantiu que esses resultados apoiariam fortemente meu caso de divórcio e me libertariam de qualquer obrigação de pensão alimentícia. Ele também me aconselhou a finalizar o divórcio o mais rápido possível para evitar quaisquer complicações no nascimento. Naquele mesmo dia, convoquei uma reunião com meu pai, minha mãe, meu irmão e minha esposa. Eu queria todos eles na mesma sala para enfrentar os resultados. Minha esposa tentou protestar, provavelmente temendo a vergonha pública, mas insisti. Meu pai não discutiu, embora eu pudesse ver o desgosto em seus olhos. Nos reunimos na sala de estar dos meus pais. Meu irmão já estava lá quando cheguei, sentado rigidamente em uma cadeira. Minha mãe sentou no sofá segurando um lenço, enquanto meu pai ficou no canto com os braços cruzados. Minha esposa chegou por último, parecendo que preferiria desaparecer do que suportar isso. Entreguei ao meu pai o envelope com os resultados oficiais do teste. Enquanto ele lia o conteúdo, ouvi sua respiração prender. Minha mãe olhou para cima, procurando em seu rosto uma pista. Então ele silenciosamente entregou os papéis para ela. Ela começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto assimilava tudo. Minha esposa se mexeu nervosamente, então soltou. Eu não queria que isso fosse tão longe. Nunca quisemos machucar ninguém. Meu irmão engoliu seco, tentando parecer impassível, mas falhando. Mantive minha voz firme ao me dirigir a todos eles. O teste de paternidade mostra que não sou o pai. Isso significa que minha futura ex-esposa está carregando o filho do meu irmão. Tenho provas do caso deles e estou me divorciando dela por motivos de adultério. Não vou conseguir um centavo de mim, nem para você, nem para o bebê. Se tentar, produzirei essa evidência no tribunal. Vou garantir que vocês enfrentem as consequências. Ela apenas gaguejou sobre estar arrependida, como se isso fosse apagar meses de encontros secretos. Meu irmão tentou argumentar que essa situação era complicada, que ele não tinha certeza se poderia assumir um papel de pai. O senso de direito em seu tom me deixou furioso. Ele tinha ajudado a criar essa bagunça e agora queria evitar a responsabilidade. Disse a ele: você colhe o que planta. Não olhe para mim para consertar seus problemas nunca mais. Ele começou a protestar, mas o cortei, lembrando de que ele tinha me ameaçado no meu local de trabalho para me manter quieto. Meu pai ouviu, atordoado, enquanto eu recontava aquele pequeno truque de intimidação. Minha mãe chorou ainda mais alto. A cena toda era crua, desconfortável e absolutamente necessária. Eu queria que eles sentissem o peso do que tinham feito. Minha esposa afundou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Meu irmão se levantou, andando de um lado para o outro, murmurando que tudo isso era um grande erro. Meu pai finalmente quebrou seu silêncio, voz tremendo: como vocês puderam fazer isso com nossa família? Este é seu irmão, seu marido. No que estavam pensando? Ninguém tinha uma boa resposta. A raiva do meu pai se voltou para o meu irmão, dizendo que ele precisava crescer e enfrentar a responsabilidade. Meu irmão não tinha resposta, apenas ofereceu desculpas murmuradas sobre estar confuso e solitário. Senti uma pontada de amargura que ele pudesse menosprezar meu casamento e trair pelas minhas costas só porque estava solitário. Depois disso, a reunião se dissolveu em tentativas caóticas de controle de danos. Minha esposa pediu desculpas repetidamente, mas não tinha interesse em ouvi-la. Meu irmão afirmou que consertaria as coisas, embora não pudesse dizer como. Minha mãe me puxou de lado, implorando que eu considerasse aconselhamento ou mediação, qualquer coisa que pudesse impedir a família de se fragmentar completamente. Disse a ela calmamente que isso estava além do reparo. Eu estava cansado de ser o capacho do senso de direito deles. Nos dias seguintes, minha esposa me bombardeou com mensagens dizendo que não tinha para onde ir, sem recursos, e que eu era cruel por deixá-la grávida e sozinha. Isso apenas alimentou minha determinação. Ela e meu irmão tinham me apunhalado pelas costas, mas esperavam que eu fosse a rede de segurança deles? Absolutamente não. Bloqueei o número dela e comecei a empacotar meus pertences para me mudar para um novo lugar. O advogado recomendou que eu mantivesse distância até que o divórcio fosse finalizado. Foi exatamente o que fiz. Legalmente, o processo avançou mais rápido do que eu esperava. Com prova de adultério e o teste de paternidade, meu caso era forte. Minha esposa, ou melhor, futura ex-esposa, tentou arrastar isso, alegando que precisava de pensão conjugal. Mas meu advogado contestou que a infidelidade dela era a razão para a dissolução. O juiz, segundo meu advogado acreditava, não olharia com bons olhos para alguém que tentou forçar um cônjuge inocente a pagar pensão alimentícia para um bebê concebido através de adultério. Ainda assim, nada é garantido no tribunal, e permaneci vigilante. Não queria que eles fizessem
tivessem nenhum truque de última hora que pudesse complicar o resultado. Meu irmão me enviou uma única mensagem dizendo: "Podemos conversar?" Não respondi. Tinha passado vida suficiente sendo o bom irmão, o solidário. Ele tinha pegado minha bondade e usado como uma oportunidade para sabotar meu casamento. Se ele queria salvar um relacionamento, deveria ter pensado nisso antes de se relacionar com minha esposa. Com tudo em movimento, planejei meus próximos passos cuidadosamente. Havia uma audiência final agendada em algumas semanas. Minha esposa parecia desesperada, mas a partir de agora, havia pouco que ela pudesse fazer. No dia anterior à audiência, recebi uma ligação do meu pai que disse: "Filho, sei que essa é sua luta, mas sua mãe e eu queremos que você saiba que apoiamos você. Estaremos lá se precisar de nós." Senti uma onda de gratidão que pelo menos meus pais vissem de que lado da linha eu estava. Meu pai disse que meu irmão tinha tentado pedir desculpas, mas o dano estava feito. Eles estavam desapontados e irritados e disseram a ele que ele precisava lidar com a situação da criança sozinho. No dia da audiência final, entrei no tribunal sentindo uma onda de energia nervosa. Tinha meu advogado ao meu lado e me senti preparado. Minha futura ex-esposa chegou parecendo desgrenhada e em pânico. Meu irmão não estava presente, mas assumi que era para evitar enfrentar as consequências diretamente. O juiz chamou nosso caso e me apresentei. Minha esposa ficou do lado oposto, mão tremendo enquanto seu advogado tentava pintá-la como vítima de discórdia conjugal. Eles até tentaram argumentar que o envolvimento do meu irmão foi um breve lapso de julgamento, implicando que eu ainda deveria fornecer apoio financeiro, já que a criança nasceria durante nosso casamento. Mas meu advogado estava pronto. Ele apresentou o teste de paternidade, a prova de adultério e as mensagens que indicavam que eles estavam se vendo há bastante tempo. Quando o advogado da minha esposa tentou mudar o foco alegando sofrimento emocional, o juiz cortou o ruído. Legalmente, os resultados do teste eram irrefutáveis. O juiz declarou que eu não era obrigado a sustentar uma criança que foi comprovada não ser minha, especialmente sob essas circunstâncias. Além disso, a evidência de infidelidade me deu fortes motivos para um divórcio imediato, enfraquecendo severamente a reivindicação dela por pensão conjugal. Olhei para minha esposa. Ela parecia derrotada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Talvez ela percebesse o quão mal tinha jogado suas cartas, pensando que poderia me manipular para sempre. O juiz, em um tom firme, mas medido, explicou que embora o tribunal simpatizasse com a maternidade iminente dela, ela teria que abordar quaisquer questões financeiras ou de apoio com o pai biológico, meu irmão. Ouvir isso foi um momento de satisfação sombria pura. Consegui exatamente o que queria, um decreto final de divórcio. Zero obrigação para pensão alimentícia e nenhuma pensão conjugal além de um acordo mínimo que era padrão nesses casos, apenas o suficiente para cobrir as formalidades legais mais simples. Quando acabou, saí do tribunal sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado do meu peito. Eu tinha me mantido firme, me recusado a ser usado e emergi justificado. Minha esposa tentou me alcançar no corredor, mas passei direto por ela. Ela gritou dizendo que estava arrependida, que estava perdida, que cometeu um erro. Eu nem me virei. Erros acontecem uma vez, talvez duas vezes, mas isso foi uma traição sustentada e deliberada. Ela não tinha direito à minha simpatia. Entrei no meu carro e fui embora, determinado a começar de novo. Nas semanas seguintes, ouvi pedaços e fragmentos sobre a situação dela. Ela se mudou temporariamente com uma velha amiga. Meu irmão aparentemente a ignorou, se recusando a atender ligações, não querendo aceitar responsabilidade pela gravidez que ele ajudou a causar. O rumor era que meus pais estavam divididos, mas meu pai deixou claro para meu irmão que se ele não assumisse a criança, não seria bem-vindo na casa deles. Minha mãe, sempre a pacificadora, tentou facilitar algum tipo de conversa entre meu irmão e minha ex-esposa, mas fiquei fora disso. Era a cama deles. Eles poderiam deitar nela. Apesar de tudo, senti uma pontada de tristeza pelo bebê. A criança era inocente, presa com um pai que tentou evitar responsabilidade e uma mãe que estava disposta a mentir sobre paternidade, mas não podia carregar esse fardo. Tinha feito trabalho pesado emocional suficiente. O senso de justiça que senti por defender a mim mesmo superou o desgosto persistente. Na minha mente, rotulei a etapa final como vingança, embora não fosse sobre retaliação mesquinha. Foi sobre garantir que eles colhessem as consequências de suas ações. Eles tinham tentado me encurralar, me usado como bode expiatório pela traição deles e esperavam que eu me rendesse financeiramente. Em vez disso, usei o sistema legal para me defender. Agora minha esposa estava cortada da minha renda e meu irmão enfrentava uma responsabilidade enorme que estava tentando evitar. Os esforços manipuladores deles saíram pela culatra espetacularmente. Alguns parentes entraram em contato expressando choque e pedindo meu lado da história. Fui honesto, mas mantive os detalhes mínimos, explicando que tinha vencido meu caso e estava livre para seguir em frente. Alguns tiveram pena da minha ex-esposa, alegando que ela estava enfrentando uma vida dura como
mãe solteira. Outros condenaram as ações dela diretamente. Não queria ficar preso no meio do drama familiar mais. Minha parte estava feita. Parecia surreal voltar à vida diária depois de tanto caos. Ainda experimentava pesadelos e lampejos de raiva, mas a cada dia a amargura afrouxava seu aperto, substituída por otimismo cauteloso sobre o futuro. Foquei no meu trabalho, em reconstruir minhas finanças e em me curar emocionalmente. Às vezes me pegava me perguntando se meu irmão alguma vez tentaria se desculpar adequadamente. Talvez algum dia ele percebesse o quão profundamente tinha destruído nosso vínculo. Mas essa era a jornada dele, não a minha. Quando assinei os papéis finais do divórcio, pausei por um momento, refletindo sobre como tudo tinha começado. A crença inocente de que a família sempre fica ao seu lado. A confiança ingênua de que meu casamento foi construído sobre confiança. Tudo se foi agora. Mas em seu lugar, descobri que era mais forte do que jamais imaginei ser. Era capaz de buscar justiça e exigir respeito por mim mesmo. No final, me afastei com algo mais valioso que qualquer acordo e minha dignidade. Não deixei que eles fizessem de mim o tolo. Enquanto minha ex-esposa e meu irmão lidavam com suas próprias consequências, aproveitei a chance de reconstruir do zero. Não diria que foi um final feliz exatamente, mas foi libertador. Eu estava livre, com uma ficha limpa, e não devia a eles uma única coisa. Olhando para trás, vejo um capítulo doloroso na minha vida, um capítulo repleto de engano e traição, mas também vejo um ponto de virada, um momento em que decidi que não ia deixar ninguém me pisotear. E isso, eu acho, foi a maior vitória. Se há uma lição de tudo isso, é que às vezes você tem que confrontar as verdades mais feias para proteger seu próprio futuro. Pessoas que traem sua confiança podem tentar todos os truques de direito no livro, mas se você se mantiver firme e reunir o apoio certo, pode se erguer acima dos destroços que deixam para trás. É onde estou agora, e seguindo em frente, me recusando a ser definido pelas ações deles e entrando na próxima fase da minha vida com o conhecimento de que sou mais forte, mais sábio e não mais preso pelas mentiras do passado.